Fala fera, tranquilo? Vamos para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre dinâmica em trajetórias curvilíneas, a chamada resultante centrípeta. Se precisa dar uma revisada, lembra sempre, a gente deixa sempre aqui no card aulas para você acompanhar. E agora, uma lista de questões escolhidas a dedo. Se você caiu de paraquedas e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative os sininhos para acompanhar em primeira mão tudo que a gente lançar aqui. E já deixa teu like porque com certeza esse vídeo vai valer a pena. Vamos juntos. Você vai aprender física, eu garanto. Um carro de massa m igual a 1000 kg realiza uma curva de raio 20 metros com uma velocidade angular igual a 10 radianos por segundo. A força centrípeta atuando no carro em newtons vale. Fera, essa questão é bem tranquila. Pede para a gente calcular quanto é a força resultante centrípeta. Aí você vem aqui, força resultante centrípeta é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Aí diz, poxa Ives, mas eu tenho raio, só que eu não tenho a velocidade, o que eu tenho é a velocidade angular. Nenhum problema. Você só precisa lembrar que a velocidade linear e a velocidade angular estão relacionadas, lembrando que tudo que é linear é igual a angular multiplicado pelo raio. Então, o deslocamento angular multiplicado pelo raio vira o deslocamento linear. A velocidade angular multiplicada pelo raio vira a velocidade linear. A aceleração angular multiplicada pelo raio vira a aceleração linear. Simples assim. Então, basta que você saiba dessa relação para trazê-la para cá. Aí você fica com m que multiplica ômega vezes r, tudo isso ao quadrado, dividido por r. Então, você vai ficar com m que multiplica ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, dividido por r. Eu posso simplificar um dos r's aqui, r está ao quadrado, eu simplifico com o r aqui do denominador, e aí eu tenho que a força resultante centrípeta também pode ser encontrada fazendo massa vezes velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio. Então, essa expressão aqui também é uma forma de calcular a força resultante centrípeta. Substituindo as informações que a gente sabe, 1000 kg que é a massa, 1000 eu posso escrever como 10 a terceira. A velocidade angular, que é 10 radianos por segundo, está ao quadrado. Vezes o raio é 20 metros, eu posso escrever como 2 vezes 10. Ives, por que é que você fez isso? Porque as respostas estão em notação padrão. Então, eu estou escrevendo tudo em função de potência de 10. Quando eu faço esse cálculo, aí eu tenho 2 vezes 10 elevado. Sempre que eu tenho potência de mesma base multiplicada, eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Aqui, como não aparece o expoente, a gente subentende que tem um 1. 5 mais 1, 6. Então, a força resultante centrípeta, no caso, vale 2 vezes 10 elevado a sexta newtons, 2 milhões de newtons. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A de aprovação, fera. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Um objeto A de 8 kg, preso na extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento, executa um movimento circular uniforme sobre uma mesa horizontal. A tração da corda é 200 newtons. Com relação ao objeto, sua aceleração e sua velocidade valem, respectivamente. Como o movimento é na horizontal em cima da mesa, a força responsável pela trajetória curvilínea, que vai fazer o papel da centrípeta, é a própria tração. E aí, força resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Isso vai ser igual a tração. Ele nos diz na questão que a massa é igual a 8. Ele nos diz que a
tração é 200. E aí ele pede quem é a aceleração centrípeta. Ficou fácil. A aceleração centrípeta vai ser igual a 200, o 8 que está multiplicando passa dividindo. A aceleração centrípeta vai ser igual a 25 metros por segundo quadrado. Simples assim. Aí a outra pergunta que é feita é qual a velocidade? Se a gente lembra que a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r, e isso aqui a gente acabou de encontrar vale 25, o valor de v ao quadrado vai ser 25 vezes o valor do raio. O raio passa multiplicando, o raio vale 1. Ora, então o valor da velocidade vai ser raiz quadrada de 25 vezes 1, que é 25. A raiz quadrada de 25 é 5 metros por segundo. Então a gente vai procurar qual é a alternativa que dá nessa ordem 25 metros por segundo quadrado e 5 metros por segundo. A gente encontra que a alternativa correta é a da letra C, C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um automóvel de massa 800 kg, dirigido por um motorista de massa igual a 60 kg, passa pela parte mais baixa de uma depressão de raio 20 metros, com velocidade escalar de 72 km por hora. Nesse momento, a intensidade da força de reação que a pista aplica no veículo é... Trazendo as informações da questão para cá, perceba que ele está passando pelo ponto mais baixo de uma depressão. Ele está sendo puxado para baixo pela força peso, e como ele tem um contato com o solo e o solo está aqui embaixo, então tem uma força normal empurrando ele para cima. Atenção agora, como é uma depressão, o centro da trajetória está aqui em cima, o que significa que eu posso encontrar a força resultante centrípeta fazendo normal que aponta para o centro, menos peso que aponta para fora. Isolando a normal, o peso que está subtraindo passa somando. Então eu tenho como encontrar a normal fazendo peso mais força resultante centrípeta. Pronto. Agora é só substituir. Normal é igual a peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade, mais força resultante centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Substituindo, a massa aqui, atenção e cuidado, é a massa do carro mais a massa do motorista, 860 vezes a aceleração da gravidade, que é 10, mais a massa 860 vezes a velocidade, que ele dá 72 km por hora. Lembrando que para usar no sistema internacional a velocidade tem que estar em metros por segundo e eu vou dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20. A velocidade aqui está ao quadrado. Tudo isso dividido pelo raio, que é igual a 20. Agora é só fazer a continha. Perceba que 860 aparece como fator comum, então você pode colocar em evidência 860 que multiplica do lado de cá 10 mais 20 ao quadrado dividido por 20 dá 20. Então eu tenho que n é igual a 860 vezes 30, eu vou ter então que n é igual a 25.800 newtons. Confere esse cálculo aí, você vai perceber que a alternativa que dá esse valor para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. O Globo da Morte apresenta um motociclista percorrendo uma circunferência em alta velocidade. Nesse círculo, o raio da circunferência é igual a 4 metros. Observe o esquema a seguir. O módulo da velocidade da moto no ponto B é 12 metros por segundo e o sistema motopiloto tem massa igual a 160 kg.
Determine aproximadamente a força de contato entre o sistema moto-piloto e o globo no ponto B. Fera, atenção! Para resolver essa questão, a gente só precisava analisar o que acontece na situação do globo da morte quando o corpo está por dentro. Mas eu vou aproveitar essa questão para falar as duas situações, quando o corpo passa numa curva por fora e quando passa por dentro. Atenção, porque o segredo nesse tipo de questão é você entender que a normal está sempre na linha do raio e que a força-peso precisa ser decomposta. Olha só, aqui está a linha do raio, quando o corpo está por fora, o apoio está aqui, a força normal empurra ele. Então eu tenho a força normal do lado de cá, apontada para fora. Quando o corpo está do lado de fora, a força normal aponta para fora. Quando o corpo passa na parte de dentro, o apoio está do lado de fora e empurra o corpo para dentro. Então, se o corpo passa por dentro, a normal está apontada para o centro. A força-peso é vertical e puxa o corpo aqui para o centro da Terra. Muita atenção e cuidado agora. Se a força-peso está puxando o corpo na vertical, ela é paralela a essa linha tracejada e eu tenho aqui uma linha cortando duas retas paralelas. Então, esse ângulo e esse são ângulos chamados de alternos, alternos internos, e tem o mesmo valor. Agora, para resolver essa questão, eu vou precisar decompor a força-peso. Lembrando que a componente que está colada ao ângulo, ela é adjacente, e sendo adjacente, a gente vai usar o cosseno. Eu tenho ela aqui, ó, Px. E aqui sobra é perpendicular, está aqui tangenciando a curva, é Py. Px aqui é adjacente, eu posso calcular colado cosseno. Vai ser peso vezes cosseno do ângulo. Aquela que sobrou aqui, Py, eu vou ter peso vezes seno do ângulo. X ou Y, 1 ou 2, A ou B, isso não é o mais importante. O mais importante é que a componente adjacente, ou seja, colada ao ângulo, você usa cosseno. Então, na hora de calcular a força resultante, essa componente que está aqui tangente à trajetória não importa. Importam essas duas que são radiais. No caso, por fora, eu teria então que a força resultante centrípeta seria a força apontada para dentro, peso vezes cosseno, menos a força apontada para fora, normal. E neste caso, normal seria igual, passando normal, passa a resultante centrípeta subtraindo, peso cosseno menos força resultante centrípeta. Perceba que quanto mais rápido é o movimento, maior é a força resultante centrípeta, mais eu subtraio, menor fica a normal. Então existe um limite máximo para a velocidade para que a normal não se anule. No caso por dentro, que é o que essa questão quer da gente, perceba que se a gente coloca as forças componentes, eu vou ter aqui para dentro um P cosseno e aqui tangenciando um P vezes seno. Para a gente o que importa é o que está na linha do raio. Então eu vou ter que força resultante centrípeta é igual a normal mais peso cosseno. Mudando o peso cosseno de membro, ele vai passar subtraindo e eu vou ter neste caso que a normal é igual a força resultante centrípeta menos peso vezes cosseno do ângulo. Então, observe que o que muda quando o corpo está passando por dentro ou por fora é a ordem aqui, ó. Quando passa por fora, é peso cosseno menos resultante centrípeta.
Quando passa por dentro é força resultante centrípeta menos peso cosseno. Tranquilo? Agora é só fazer a conta. Como essa é a situação da questão, a gente vai ter a normal igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio menos massa vezes aceleração da gravidade vezes o cosseno do ângulo, que na questão diz que é 60 graus. Aí eu tenho massa igual a 160, velocidade é 12 ao quadrado, sobre o raio, que é 4, menos 160 vezes 10 vezes o cosseno de 60, que é 0,5. Acabou que ficou pouco espaço, então eu vou fazer a conta aqui e dar o valor direto. 12 ao quadrado é igual a 144. 144 dividido por 4 dá 36. 10 vezes 0,5 dá 5. Perceba que 160 aqui é fator comum. Então eu posso colocar 160 em evidência e multiplicar por 36 menos 5, que dá 31. Quando você faz esse cálculo, 160 vezes 31 dá 4.960, que é um valor bem próximo de 5.000 newtons. Como a questão pede o valor aproximado, a resposta correta é 5.000 newtons e a letra em que 5.000 aparece é a letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Muita atenção. Quando o corpo passa por fora, é peso cosseno menos centrípeta. Quando o corpo passa por dentro, é centrípeta menos peso cosseno. Como nessa questão o corpo estava passando por dentro, a gente encontra que a normal é igual a 5.000 newtons. Tranquilo? Para passar de uma margem a outra de um rio, uma pessoa se pendura na extremidade de um cipó esticado, formando um ângulo de 30 graus com a vertical e inicia com velocidade nula um movimento pendular. Do outro lado do rio, a pessoa se solta do cipó no instante em que sua velocidade fica novamente igual a zero. Imediatamente antes de se soltar, sua aceleração tem. Olha só, fera, o corpo é abandonado de um lado do rio, faz essa trajetória pendular e solta-se aqui do outro lado. Atenção e cuidado. Quando ele se solta, a força que está atuando aqui é a força peso. Muita atenção e cuidado com isso. E a força de tração, aqui no sentido da corda. Aqui eu tenho força peso, aqui eu tenho a força de tração. E na linha da corda, se a gente continuar, esse ângulo aqui também é de 30 graus, porque 30 graus em relação à vertical. Como a velocidade na hora que ele se solta é igual a zero, a força resultante centrípeta também é igual a zero. E aí, a força resultante sobre o corpo vai ser a força resultante tangencial. Ué, Ives, como assim tangencial? Olha só, se a gente olhar para o corpo, a gente pode decompor essa força-peso ao longo da linha que passa pela tração, pelo raio da trajetória e perpendicularmente a ela. Como a força-peso está aqui, ela está adjacente, olha só, ela é vertical, ela está adjacente ao ângulo de 30 graus. Então eu tenho uma componente aqui, P vezes cosseno de 30, e eu tenho aqui uma outra componente. Se a adjacente aqui é peso cosseno, essa outra componente é o peso vezes o seno de 30. Na linha aqui do raio, eu tenho a tração na corda. Se a resultante centrípeta é zero, é porque peso cosseno e tração se equilibram, resultando apenas a força peso vezes seno. Então, a força resultante desse movimento
vai ter módulo igual a peso vezes o seno de 30 graus. Força resultante é massa vezes aceleração, peso é massa vezes aceleração da gravidade, seno de 30 graus é 0,5. Não importa aqui o valor da massa, a aceleração vai ser igual. A aceleração da gravidade é 10 vezes meio. 10 vezes meio é metade de 10, 5 metros por segundo quadrado. Então, a aceleração do corpo é 5 metros por segundo quadrado. E aí agora, atenção e cuidado. E qual é a inclinação dessa força? Se a gente passar aqui a vertical, a gente tem desse lado 30 graus. Como essas componentes são componentes ortogonais, elas formam o quê? Elas formam 90 graus entre elas. Logo, esse outro ângulo que vou destacar aqui em vermelho é o complemento de 30. Ora, se é o complemento de 30, 30 mais esse ângulo dá 90. Então, esse ângulo é igual a 90 menos 30, 60 graus. Eu posso então dizer que a aceleração do corpo é de 5 metros por segundo, formando um ângulo de 60 graus em relação à vertical. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E neste caso, a gente precisava decompor a força-peso nas suas componentes ortogonais. Uma delas se equilibrava com a tração, já que a resultante centrípeta era nula, e a outra que sobrava era exatamente a resultante que a gente estava procurando para poder determinar a aceleração. Tranquilo?